Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Esse podcast damos continuação ao assunto da apostila 3, agora viroses. As viroses, para que nós possamos entender, as doenças causadas por determinados tipos de organismos, elas podem ser classificadas em emergentes, reemergentes e negligenciadas, ok? Doenças emergentes são aquelas cuja sua existência não era conhecida no planeta ou pelo menos na região em que apareceram. Exemplo, a Covid-19, a AIDS, a febre hemorrágica, que é o Ebola, SARS, H1N1, H5N1, o Zika, chikungunya, maiaro, entre outras doenças que foram descobertas pela primeira vez em alguma região do planeta, tá? Ou no mundo como um todo. Essas são as doenças emergentes. As reemergentes ou ressurgentes são doenças que retornam com força após um tempo sob controle. Exemplo, febre amarela. Tá? Durante muitos anos a febre amarela foi um problema. Depois que a vacina foi inventada, esse problema acabou diminuindo muito. E recentemente a gente teve volta de febre amarela urbana, coisa que há muitos anos não acontecia. A própria dengue, que já foi um grande problema há décadas passadas, depois deu uma parada e retornou com força total. O sarampo, graças ao movimento antivacina, ou esse desfavor que eles fizeram para a sociedade, o sarampo que antes foi considerado erradicado no Brasil acabou retornando, tá, com pessoas que não se vacinavam ou que tinham essa crença que a vacina era mais prejudicial do que benéfica, sem nenhum tipo de embasamento científico, juntando aí com a questão de imigrantes ou refugiados, acabou trazendo de volta essa doença para o Brasil. Tuberculose e chagas também são exemplos. Lembrando que a gente está falando de virose, tuberculose e chagas são doenças causadas por outros organismos, tá? As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas que são endêmicas de população de baixa renda. Então, malária, chagas, leishmaniose, filariose, dengue, esquistossomose, tuberculose, são todos exemplos de doenças relacionadas sempre a baixa renda, sempre a problemas socioeconômicos, tá? Então, essas doenças elas são negligenciadas pela política, tá? Tanto que em países ricos dificilmente você encontra esse tipo de doença que a gente acabou de citar, independente se é um país tropical ou não, tá? Essas são consideradas doenças negligenciadas, que são sempre associadas às condições socioeconômicas baixas. Para a gente começar essa parte falando especificamente das doenças, tem o famoso macete das doenças virais. O famoso macete das doenças virais, que basicamente é a dança da chuva, né? Pensa lá o pajé, lá na tribo, evocando a dança da chuva, num código propriamente dele, como Devaporá, Sarucacá, Ferrerê, Gribolaides. Devaporá, Sarucacá, Ferrerê, Gribolaides. Escreve aí. Devaporá. Dengue, varíola, poliomielite, raiva. Sarucacá, sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Ferrerê, febre amarela, hepatite e herpes. Gribolaides, gripe, ebola e AIDS, tá? E para isso, Covid para fazer o macete. Então, Covid-19 também é um macete atualizado, tá bom? Bom, falar um pouco mais especificamente sobre AIDS e depois um pouquinho sobre gripe para depois entrar nas outras doenças propriamente dita, tá? AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou sigla em português SIDA, é causada pelo vírus HIV, que é um retrovírus, portanto possui a transcriptase reversa, além da integrase, que ajuda na integrar o DNA viral ao DNA, o DNA eucarionte, no caso do DNA dos linfócitos T4, e proteases, que ajudam na montagem do quebra-cabeça viral. Transmitido pelo contato sexual, por transfusões de sangue e transplante de órgãos, pelo uso compartilhado de seringas e pela transmissão vertical. Pode ser por placenta, pelo parto ou na amamentação, tá? Então, transmissão vertical é sempre da mãe para o bebê desses três modos, ou pela placenta, ou seja, ainda na fase de gestação, tá? Pelo parto, pelas rupturas ou pelas hemorragias que apresentam no momento do parto, e pela amamentação, né? Que é uma
momento íntimo entre mãe e filho, que pode haver sim a transmissão do vírus. Ação do HIV. O HIV ataca as células chamadas de linfócitos CD4 ou T4, que são as principais células de defesa do nosso corpo. São os coordenadores, tá? Como se fossem os que organizam as respostas imunológicas do nosso organismo, tá? Essas células são responsáveis pelo reconhecimento de invasores e a comunicação com outras células de defesa, como por exemplo os linfócitos B. Com o tempo, os linfócitos T4 ou CD4 vão perdendo a batalha e o corpo torna-se cada vez mais sujeito a infecções secundárias, tá? Então é uma doença longa, é uma atividade viral, né? Que primeiro a pessoa tem o HIV para depois, durante muito tempo, ela conviver e finalizar com a AIDS. Mas lembrando que nem toda pessoa tem AIDS, então a pessoa pode ter HIV e não ter AIDS, mas ela não pode ter AIDS sem ter o HIV. HIV é o vírus, AIDS é a doença, tá bom? A fase inicial do HIV é assintomática, ou seja, pode ser confundido com uma gripe comum. Depois disso, a fase vai para a crônica. Lembrando que toda vez que nós tivermos uma fase aguda, essa fase aguda ela sempre evolui para 3 situações. A fase aguda pode evoluir para a cura, em torno de 7 dias. A fase aguda pode evoluir para uma fase crônica, que seria uma doença permanente. E a fase aguda pode evoluir para a morte, né, numa pior situação. Tá bom? Nesse caso, o HIV normalmente evolui para a fase crônica, que é a mais longa, pode durar anos, normalmente assintomática também, e é nessa fase que os linfócitos CD4 travam uma batalha feroz contra o vírus HIV. Quando o número de linfócitos CD4 está abaixo de 200 células por milímetro cúbico de sangue, nesse caso fica estabelecida o início da AIDS, que seria a terceira etapa de invasão do HIV, tá bom? Na AIDS, sintomas principais: tosse, respiração ofegante, dificuldade de engolir, diarreia, febre, perda de visão, náuseas, cólicas abdominais, confusão mental, perda de peso, coma e a morte, tá bom? Então, esses são sintomas relacionados com a terceira fase do HIV, que seria a AIDS. Como o tratamento para este vírus e, consequentemente, essa doença pode acontecer? Ele é feito à base de drogas que inibem a transcriptase reversa. Seria lá a sigla famosa do AZT. Esse foi o primeiro medicamento usado contra a AIDS na década de 90. Tá? Só que o tratamento prolongado usando esse AZT, ele acabou selecionando formas resistentes, tá, do vírus, e tempos depois, quando a pessoa tinha tido uma melhora, ela acaba piorando, os sintomas reaparecem porque os vírus selecionados se multiplicaram e aí um novo exército viral acabou se montando. Hoje, o tratamento mais usado é o chamado coquetel antiviral, que combina as drogas de inibidora de transcriptase reversa, ou seja, que vai impedir a produção do DNA viral, e também as proteases, que são aquelas enzimas que vão inibir ou que vão produzir, montar o quebra-cabeça final do vírus momentos antes dele eclodir da célula. Então são 2 ataques, né? Não, são 2 pontos cruciais ali que esse coquetel acaba focando. Os coquetéis podem provocar efeitos colaterais, então assim, é um grande erro achar que tendo esse tipo de coquetel não importa, né? Ou simplesmente eu não tenho por que pegar essa doença, eu vou ter cura ou algo do tipo. É muito ruim, muitas vezes, o tratamento em si. Pode ter uma diminuição de número de hemácias, provocar uma anemia, os próprios glóbulos brancos sofrem queda, causam inflamações no pâncreas, dolorosas lesões nos nervos, além de náuseas e diarreia, ou seja, são efeitos colaterais que são necessários, mas não compensa a exposição ao vírus. Tudo bem? Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a gripe. A gripe é causada por um vírus do gênero influenza vírus. É um vírus que possui um envelope lipoproteico e contém 8 moléculas de RNA diferente. Elas são envoltas por proteínas, tá, do capsídeo, ok? No envelope, na parte lipoproteica, parte externa, nós temos 2 tipos de proteínas que caracterizam o vírus da gripe. Uma delas chama-se hemaglutinina, que é conhecida como H, e a outra a chamada neuraminidase, que é conhecida como N. Daí vem aquela representação dos nomes dos vírus influenzas, né, com H, N, H0, H1, H2, N1, N2 e assim por diante, tá?
Sintomas de gripe, ok? Gripe causa calafrios, que é aquela sensação de arrepio, aquela sensação de frio quando está calor, de calor quando está frio, tá? De febre, dor de cabeça, dores musculares generalizadas. Normalmente você se recupera em poucos dias, né? Em torno de 7 dias ali, que é a fase aguda da doença. Idosos, crianças debilitados podem desenvolver pneumonia viral bacteriana, podendo levar à morte, que complica um pouco mais, o famoso grupo de risco, né? Contaminação por meio de perdigotos, que são as gotículas de saliva que saem da nossa respiração, da nossa fala, da nossa tosse, do nosso espirro. Não é necessário que a gente espirre ou tussa. O ato de respirar já libera gotículas, perdigotos em suspensão e dependendo, né, do ambiente fechado, aglomeração, isso pode ser transmitido para outras pessoas ao redor. Por isso a importância das máscaras para prevenir isso aí. Então, assim, essa pandemia que a gente acaba enfrentando, ela vai acabar mudando muito os nossos hábitos daqui para frente. Mesmo depois que passar isso tudo, que estiver controlado, que vacina contra a Covid efetivamente for provada e tal, nós teremos um hábito diferente. Nós teremos, sempre que a gente tiver algum tipo de sintoma, algum tipo de gripe, resfriado, nós iremos sair na rua com máscaras. Isso vai ser muito bom para a gente, porque vai diminuir muito a contaminação por qualquer tipo de doença respiratória, tá bom? A vacinação dos idosos reduz significativamente a taxa de mortes, tá? Só para lembrar aqui algumas gripes famosas, a gripe espanhola, que chega a matar 50 milhões de pessoas, né? Ela não teve o seu H, a sua hemaglutinina identificada, mas a neuraminidase dela era número 1. Então ela era H alguma coisa, N1. Depois nós tivemos uma gripe em 1929, ficou conhecida como H0N1. Depois H2N2, que foi a gripe aviária. H3N2, a gripe de Hong Kong. H5N1, a gripe aviária, em 1997, e H1N1, chamada gripe suína, de 2009, que foi a última grande pandemia de gripe da história, a última grande pandemia antes da Covid-19, tá bom? É isso. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre febre amarela e mais as doenças relacionadas ao Aedes aegypti, tá? Depois eu vou encerrar esse podcast para não ficar muito longo. Então, febre amarela, ela é um arbovírus envelopado de RNA, do gênero Flavivírus. Lembrando que arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, de modo geral mosquitos, tá? Não tem nada a ver com árvore, arbo é de artrópode, tudo bem? Infecta as células dos linfonodos, do fígado, do baço, dos rins, do coração. Sintomas da febre amarela, obviamente, febre. Calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, vômitos, lesões no fígado que pode provocar icterícia. Aí vem a amarela. A pele fica amarela, os olhos ficam amarelos porque o fígado não tem mais eficiência de excretar a bilirrubina do sangue para a urina, para as fezes e, consequentemente, ela se acumula na pele e nos olhos. A febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti na cidade e nas matas pelo hemagogos. Até então, alguns anos atrás, a febre amarela urbana estava erradicada pelo uso da vacina. A febre amarela silvestre ainda permanecia. Porém, graças aos movimentos anti-vacina, né, e aos imigrantes e refugiados, a febre amarela urbana já tem sido noticiada há alguns anos, principalmente na região sudeste do Brasil. Não há tratamento e uma das formas de prevenção é eliminar o foco de reprodução do mosquito. Lembrando, Aedes aegypti, água parada, tá? É a melhor forma que ele se reproduz. Então, eliminar a água parada é um método eficaz, tá? de eliminar essa doença. E além do mais, a febre amarela tem vacina, tá, gente? Pode não parecer, mas em tempos que vacina existe, essas doenças não deveriam ter sido mais registradas, tá bom? Sobre a dengue, é causada também por um flavivírus, por um arbovírus, é parente ali da febre amarela, envelopado também de RNA e do mesmo gênero da febre amarela, mas não são os mesmos vírus, são parentes. Existem 4 variedades de dengue no Brasil. A do tipo 1 é responsável por 90% dos casos de dengue, tá? Ela é conhecida como febre quebra-ossos. Ela causa, obviamente, febre, muita dor muscular, dor nos olhos, nas articulações, tá? De modo geral, o vírus, quando entra pela picada do mosquito ou da mosquita, que normalmente é uma fêmea que suga o sangue para poder ter albumina para maturação dos seus ovinhos, tá? Esse vírus se instala no endotélio, ou seja, nas células dos vasos sanguíneos, provocando inflamações intensas nas articulações, manchas vermelhas pela pele e pequenas hemorragias
que, num exame chamado prova do laço, é caracterizado como petequias. É o nome petequias, são essas pequenas hemorragias que lembram pintinhas de caneta na pele, que é um dos sintomas da dengue. Esses sintomas são da dengue clássica e eles regridem de 5 a 7 dias, e uma vez que a pessoa pegou essa dengue, né, esse tipo de vírus, ela está imune permanentemente contra esse tipo de vírus e durante alguns meses contra os outros tipos de vírus. E depois a imunidade dela diminui e ela fica exposta aos outros tipos de vírus. Então, teoricamente, uma pessoa pode pegar 4 vezes dengue. Lembrando que o primeiro é o tipo 1, responsável por 90% dos casos. Sobre dengue hemorrágica, sintomas iniciais são semelhantes ao da dengue clássica, mas após o 4º dia pode começar a ocorrer sangramentos internos que provocam queda de pressão, lábios roxos, dores abdominais, e isso sim pode levar à morte. É muito mais grave, tá, do que a dengue clássica em si. A doença pode se desenvolver se uma pessoa for picada pelo mosquito pela 2ª vez com um outro tipo de vírus, que é mais difícil acontecer, mas pode acontecer. A transmissão também é pelo Aedes, né, é a mesma doença, vamos dizer assim, é o mesmo grupo viral, só que a pessoa está pela 2ª vez se infectando pela doença. É mais provável, mas nada impede com que ela desenvolva dengue hemorrágica já na primeira vez que ela tenha dengue, tá? Pode passar o vírus, a Aedes aegypti pode passar o vírus para seus descendentes ainda no estágio de ovos. Olha só que eficiente que esse vírus é. Ele vai já passar para os filhotinhos do mosquito, ele já vai nascer as larvinhas e o mosquito, tá? Sem nunca ter picado ninguém, ele já vai ter o vírus no seu organismo. Não há tratamento contra a dengue. Deve-se hidratar muito bem os pacientes e utilizar antitérmicos para aliviar os sintomas. Tá? Deve ser evitado medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como aspirina e AS, pois esse medicamento tem capacidade de aumentar a permeabilidade dos vasos e, consequentemente, potencializar as hemorragias. O controle é através da eliminação dos focos de reprodução do mosquito transmissor, que é o mesmo controle para a febre amarela e o mesmo controle para qualquer doença transmitida pelo Aedes aegypti, tá bom? Só para fechar esse podcast, vou falar rapidamente sobre as diferenças entre dengue, chikungunya e zika, tá? A dengue, febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, fraqueza e vômito. Chikungunya, dores, inchaço nas articulações nos pés, mãos, tornozelos e pulsos. Zika, manchas vermelhas na pele, coceira, febre leve, dores musculares ou articulações, tá? Então, só comparação entre as três. Sobre febre, na dengue está sempre presente, sempre é alta e começa imediatamente após a manifestação do vírus. Na chikungunya, a febre é quase sempre presente, alta e também. E na zika não, a febre é mais baixa, tá? Dores nas articulações, na dengue, na chikungunya e na zika, elas também estão presentes, só que podem ter de maneira de leve a intensa. No caso da chikungunya, ela que tem dores nas articulações mais intensas, tá? Rash cutâneo, que seria as manchas vermelhas na pele. Na dengue pode acontecer, mas é mais característico da zika. Então, febre é mais característico da dengue. Dor nas articulações é mais característica da chikungunya. E manchas na pele é mais característica da zika, tá bom? Só para vocês terem uma ideia sobre esse tipo de diferenciação. Então, vou encerrar esse podcast por aqui, Viroses parte 1, tá? E o próximo podcast eu vou continuar com as próximas doenças virais, beleza? Fica ligado, já clica aí e já assiste, já ouve o próximo, tá? Para você não ficar procrastinando isso, viu, meu menino? Tá bom? Então tá, tchau, tchau, um abraço, valeu!